Olá, sejam todos bem-vindos ao Cronocast, o podcast O Tempo em Conversa. Esse episódio de hoje é com o apoio da Casa José Araújo, que é uma loja que está em mercado já de Recife há 136 anos. Então, ninguém melhor para nos representar, né? É a longevidade. Então, para você que ainda não conhece, mas certamente conhece, quer conhecer promoções, novidades, o que tem na Casa José Araújo, clica aqui nesse QR Code que está aparecendo na sua tela para você entrar no site e ficar sabendo de tudo que está rolando por lá, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho do nosso convidado de hoje. O nosso convidado, ele é médico, ele iniciou sua carreira como pneumologista e também especializou em terapia intensiva. Ele é nascido no Rio de Janeiro, ele mora em Recife já há 27 anos, ele é casado com Fabiana, tem 2 filhos lindos e hoje se concentra em longevidade ativa e saudável. Ele também é autor do livro Start, que eu tenho, muito bom, por sinal, onde aborda questões como autocontrole, resiliência, autoconhecimento e disciplina. Ele é super ativo nas redes sociais, ele realmente mostra sua rotina saudável de exercícios, comprovando que ele faz o que ele prega. O nosso convidado de hoje é meu amigo Jacques Weisman. Olá, pessoal, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade, né? Falar de saúde, longevidade, bem-estar, qualidade de vida é sempre um enorme prazer para mim e para vocês também, que eu tenho certeza que esse ambiente é favorável para isso. E esse podcast fará muito sucesso porque vocês estão falando de uma coisa que é fundamental: saúde, Isso. né? Então é importantíssimo, pessoal. Eu realmente cheguei aqui há 27 anos atrás, muito feliz, muito bem recebido, praticamente um pernambucano, casado com a pernambucana, com 2 filhos pernambucanos, com muito orgulho e honra por esse fato, entendeu? Que bom, seja bem-vindo. Obrigado. Então vamos lá. Doutor Jacques, bem-vindo, né? Obrigado. E nossa primeira pergunta: em que momento da sua carreira houve essa virada de chave aí? Que a gente vê que você realmente pratica aquilo que prega, né? No seu consultório, enfim. Em que momento houve essa virada de chave na sua vida? Eu me formei em 93 em medicina e fiz pneumologia, fiz residência em clínica médica, fiz especialização em pneumologia e fiz a prova de especialista no título de especialista em terapia intensiva. E tive uma carreira muito profícua, assim, nessas especialidades, né? Só que durante 20 anos eu atendi, trabalhei muito, trabalhei intensamente, diuturnamente praticamente, que eu cheguei à parte mais alta da terapia intensiva em termos de coordenação e administração. Então eu era praticamente solicitado 24 horas por dia. Então minha vida era muito intensa e eu dava pouca atenção à minha saúde, né? E comecei a ficar acima do peso, comecei a ter algumas alterações biológicas, assim, em termos de laboratório, importantes, e comecei a ficar preocupado. Tive uma meningite, que até Nossa. então não tinha diagnóstico, até descobri que foi viral. Eu fiquei um bom tempo afastado da minha família, inclusive a Fabiana estava grávida do meu segundo filho, de Davi. Isso me preocupou bastante. E aí eu resolvi, de uma hora para outra, começar a entender alguma coisa diferente do que eu fazia em medicina, né? E como eu não acredito em coincidência, uma vez eu fui visitar uns pacientes no hospital, porque eu fazia muita visita em paciente internado, encontrei com um amigo no estacionamento, me falou que havia uma palestra de um médico que tinha chegado a Recife recentemente. Ele não é de Recife, mas tinha chegado a Recife para poder proferir essa palestra sobre envelhecimento saudável. Aí eu nisso fiquei meio desinteressado e tal, porque eu estava tão envolvido com o que eu fazia, que eu não estava nem falando envelhecimento saudável. Não, eu tenho que me preocupar com meus pacientes asmáticos, com doença pulmonar obstrutiva crônica, com pneumonia, com meus pacientes da UTI, com meus pacientes clínicos, eu tinha muitas tarefas. E aí, resolvi nessa palestra, porque ele insistiu tanto, era perto da minha casa, falei: "Vá, se você não gostar, você vai embora, vá por mim, vá que você vai gostar". E eu cheguei e fiquei sentado lá no final, só para ele me ver, para dar um tchau para ele e ir embora, porque eu gostava muito do colega. Eu sei que na metade da apresentação eu estava na primeira fileira. Comecei a me encantar com o que aquele médico falou, aquele palestrante na época, 2011 isso, mais ou menos. E aí logo depois ele lançou um curso de envelhecimento saudável, longevidade, e fiz o curso, uma pós-graduação. E aí comecei a ver que tinha possibilidade de eu fazer uma transição de carreira, começar a me dedicar a alguma coisa que eu pudesse ajudar de uma forma diferente as pessoas e a mim também. E aí resolvi devagarzinho fazer a transição dessa mudança, né, que foi uma mudança bastante difícil, né, por questões de responsabilidade, compromisso e também financeira na época, mas consegui fazer. Comecei em 2013, né, atendendo uma pessoa por semana no consultório, né, achando que não ia dar certo. De repente, em 2016, eu tinha tanto compromisso com essa nova especialidade que eu assumi, que acabei deixando a anterior. Aí deixei de ser pneumologista intensivista em 2016. Depois de 20 anos de atuação na área,
e mudando completamente o foco, que é um foco hoje de prevenção, Era isso que eu ia dizer, longevidade, veja que Sim, interessante, você envelhecimento deixou de saudável. tratar sim. doentes para prevenir doenças. Você, Isso. a pessoa, assim que eu enxergo, eu quando penso em você, eu não penso, vou marcar uma consulta com o Dr. Jacques porque eu estou com tal problema, porque não, eu quero é prevenir, eu quero estar bem, eu tô olhando lá para frente, não tenho nada, eu tô ótima agora, por isso que eu quero ir para você. E não porque eu tô com uma doença que quero lhe tratar. Veja como é diferente essa questão, Trabalhar com né? saúde, Eu né? tinha um atendimento que era um quaternário, né, que a terapia Ah. intensiva é o último local do hospital, praticamente, é o último recurso que você tem para salvar Hum, uma vida. E hum. agora eu estou antes do, talvez até próximo do, antes do preventivo, né? É Eu interessante, tô, você eu tô saiu na, de eu tô- de um extremo a outro, né? Exatamente. Saiu do Mas do assim, para mim é até uma experiência muito interessante, é. gratificante, porque eu tenho uma ideia de como é o outro lado, Uhum. né? Como é difícil você lidar com doenças crônicas degenerativas, né? Com Uhum. pacientes graves, né? Sim. Com doenças realmente difíceis de você lidar. E Uhum. outro agora eu lido com uma questão de prevenção, né? De orientação, né? Sim. É bem diferente, sabe? Mas acho que essa minha experiência profissional me ajuda a ter um olhar até um pouco mais, como é que eu vou dizer? Um pouco mais flexível em relação ao que se apresenta para mim, sem radicalismos, tá? Uhum. Sabendo que as pessoas também têm suas doenças e você tem Sim, que conciliar o meu atendimento com o atendimento de outros colegas, então a gente trabalha em sim. paralelo, né? Claro. E Entendeu? assim, a gente trabalha em áreas muito parecidas, né, e muitas doenças crônicas, elas podem ser evitadas e podem ser curadas também, né, de acordo quando a gente começa a modular o estilo de vida da pessoa. E a gente tem esse conceito aí de lifespan e health span, né, que é o tempo de vida e o tempo de saúde. Fala pra gente um pouquinho sobre sua experiência com relação a esse resgate de saúde, essa prevenção, essa promoção de saúde na sua prática clínica. Existem algumas doenças que você não tem como prevenir completamente. Por exemplo, a doença autoimune é uma doença Sim, difícil de você saber quando é que você sim, vai ter. sim. A princípio, é uma alteração da microbiota, é uma Hum, disbiose, hum. é alguma coisa genética, a gente não sabe, né? Existem algumas outras doenças que talvez você consiga, eu não digo evitar, mas pelo menos amenizar o processo do adoecimento por elas, né? A hipertensão arterial talvez você consiga evitar, o diabetes tipo 2 você consegue Total. evitar, E algumas, desculpa né? interromper, até passar por elas ou tratá-las, conviver com elas de forma mais amena, já que Isso. seu corpo vai estar menos inflamado, Isso. Isso. não é Mas eu isso? sempre deixo claro para o paciente que eu nunca descarto a medicina tradicional. Quer dizer, eu sempre vou Sem trabalhar dúvida, sem em conjunto dúvida. com outros colegas que prescrevem medicamentos da linha Lógico. E que tradicional. tem o seu lugar sim, Exatamente. E eu né. faço uma parceria, né, uma Isso, cumplicidade para isso. ajudar essa pessoa a, pelo menos, amenizar um pouco os sinais e sintomas que ela apresenta quando tem essas Uhum, doenças crônicas uhum, degenerativas, né? uhum. E tem casos bem interessantes no consultório em relação a Uhum. isso, E né? você falou também muito importante, porque às vezes a pessoa fala: "Não preciso do remédio, não Não, quero de me jeito tratar", nenhum, né. de É, jeito nenhum. e vou ficar aqui Tem só espaço para na todo mundo. isso. Olha, todo mundo tem, olha, Ah, toda a ciência vem de uma experiência. Então, todo mundo tem sua experiência para ser proposto ao paciente, né? E a gente acredito eu que todo mundo está cheio de boas intenções para ajudar quem isso. precisa, né? Então, a gente está aqui para colaborar, né? Uhum. Nunca descartando nenhum tipo de outro tipo de tratamento, até de outras especialidades, ou de outras áreas multidisciplinares, né? Uhum. Fonoaudiologia, fisioterapia, psicologia, terapia ocupacional, por que não? Trabalhar de forma integrada com todos, né? Sim, Educação física, Sim. nutrição, entendeu? E sim, até o Farmácia. ser é sim. individual, né. Às vezes o É. que é bom para Exatamente. mim, a gente pode ter até mesmo problema de tratar de forma Um diferente, trabalho porque não somos integrativo, isso é fundamental. E o exatamente. paciente tem que ter essa noção, né? Isso. Sem radicalismo. Olha, todo Isso. radicalismo não é bem-vindo. E o bom é que você passou por sua experiência, eu vou até mostrar aqui pessoal, pessoal, esse aqui é o livro Start, que é o livro do Dr. Jacques. Já li o livro inteiro, eu tenho esse livro. E ele conta um pouquinho também da história dele. E se vocês pesquisarem foto, tem foto sua. Se você botar, der um Google aí, você vai ver a foto dele antes e depois, é outra pessoa. É, Você vê o seu estado de inflamação mesmo, né, exatamente. daquele trabalho direto que você falou, intensivista, não estava cuidando da saúde, foi uma mudança completamente radical. Então, bom que você pode colocar em prática o que você viveu também, né. E hoje você realmente tem uma vida super ativa. Quem não acompanha ainda deve acompanhar, né, o Dr. Jacques na rede social, ele mostra os treinos dele diariamente, então ele quase 60, né, tá com Quase. 59, 59 daqui a 11 dias. daqui a 11 anos, tá Eita, olha 59, então ano que vem É, aí. tem festa, viu. E tá entrando na melhor idade aí é. com Tentando, né? Na melhor tentando. idade, melhor momento, melhor Aham, oportunidade, né? É, Melhor vida, sempre buscando o melhor, né? Esse isso. livro foi, na verdade, eu queria deixar um marco
de representatividade da minha mudança, né? Uhum. Que acho que é um legado, né? A gente diz que É. assim, plantar uma árvore, né? Sim. Ter Sim. filhos, escrever um Escrever livro. um livro. Você vai cumprir com a missão, né? É. E o livro, na verdade, é só um registro daquilo que eu passei, né? De como você pode mudar a sua vida se você realmente quiser, né? Sim. Eu não saí da área médica, eu continuei na área médica, podia ter mudado de profissão, que seria muito mais difícil, com certeza, né? Uhum. Já tentei outras coisas quando era mais jovem, mas medicina realmente era o meu caminho, não tinha outro, tá? E esse livro ficou só um registro do que eu fiz, né? Dessa mudança de querer poder, de que você pode conseguir se você quiser. E no início fui taxado por uma série de, maluco, vai deixar suas coisas e tal. Eu tinha realmente uma representatividade grande na área médica, né? Inclusive palestras e tudo mais. E deixei tudo, dei uma guinada a 180 graus e deixei marcado isso no livro, que você pode, quando você tem a crença e você acredita e você estuda, não há como você não ter sucesso naquilo que você faz, Sim, entendeu? sim, e você É. pratica aquilo, né, que Exatamente. você Fala, dizer pensa e e faz. faz. Prego que se destaca leva mais Isso. martelada, Sempre, certo? sempre, Então, É. sempre. Mas é assim, normal, é é normal, normal. Então, é normal que venham críticas, é normal. né? Porque que É. loucura, enfim, tá mudando de profissão. Não, profissão não, de área, né? Tão consolidada. Isso é super normal. Inclusive, uma coisa que você falou, 2012, 11, 12, 13, quando você começou a praticar, foi que começou também essa área um pouquinho a aparecer mais aqui, né? Muitos médicos Uhum. também, aí começou muita gente falando de longevidade, começaram eu me lembro demais também, gente, começou a abrir muita loja de tô fazendo só uma comparação na época, loja de comida saudável, de produtos Sim. saudáveis, de que não existia nada dessas coisas. Mais suplementação, o mercado começou a olhar para esse outro lado também, foi mais ou menos nessa época aí. Mas assim, só voltando um pouquinho que a gente falou anteriormente, a carreira médica é uma carreira muito extenuante, tá? A demanda de energia física e mental é absurda. Se você realmente se compromete em fazer o melhor pelo paciente, é muito difícil você conciliar a tua vida pessoal com medicina. Até a vida pessoal realmente em relação ao lazer, relação ao matrimônio, relação à educação dos filhos, é complicado, você fica muito ausente. Ausente. Uhum. Então isso tudo tem um peso, não é? E de acordo com a sua sensibilidade, esse peso é menor ou maior. E a minha sensibilidade era muito grande. Eu fiquei muito mal, né? É realmente essa meningite que eu fiquei afastado da minha esposa, ela grávida do meu segundo filho, sem saber o que eu realmente tinha. As pessoas entravam para me ver, parecia um astronauta com medo da contaminação. E eu sabendo o que podia acontecer comigo, porque eu comecei terapia intensiva em 1989, do Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. Então, eu tenho uma experiência muito grande com paciente grave. Eu fiquei muito preocupado, das sequelas que poderiam ter. Eu era muito novo. Falei, caramba, eu estou no meio ainda, teoricamente, É, né? é, Não cheguei nem aos 50. sim. E aí aquilo me deu essa mudança de chave, né? Mas, como eu te falei, foi uma transição programada, não foi uma transição assim, uma coisa de uma hora para outra. E eu deixei os empregos, deixei todos os empregos de maneira muito tranquila, né? Botei um substituto, quer dizer, não deixei de uma hora para outra, quer dizer, com Não foi compromisso. por responsabilidade. Exatamente. Uhum. Agora, avisei os pacientes também que não ia acompanhar mais naquela especialidade, porque eu não queria mais fazer. E de uma maneira assim, bem clara, eu não queria mais lidar com a doença como eu lidava naquela época. Eu queria agora lidar com saúde, que era uma outra forma de você abordar a medicina, Sim. né? Não que hoje eu não prescreva antibiótico, Não, sim, isso anti-inflamatório, aí não. qualquer tipo de medicamento eu tenho conhecimento para tal. E tenho paciente com doença crônica degenerativa no consultório. Uhum. Mas hoje o meu foco é isso que você falou, a prevenção, a qualidade de vida, a longevidade, e alertar as pessoas que você pode fazer mais por você se você tiver o conhecimento e um profissional habilitado para te ajudar. Sim. É isso que faz a diferença. Em todas as áreas, tá, pessoal? Em todas as áreas. Toda área de saúde é bem-vinda e toda área de saúde integra. Toda área de Isso. saúde integra. É Tá? isso. Isso é importante deixar bem claro. Não tem que descartar nada, menosprezar nada. Todos têm sua importância. Uhum. Tá? Até a própria Rosinha, quando faz algum vídeo falando sobre o treino dela, tem um seu grau de importância que ela inspira pessoas a fazer a mesma Sim. coisa. É É. verdade. Né? Isso é legal, então isso também é saúde. Quando eu acordo, assim, 5 da manhã, eu falo: "Meu Deus, Rosinha já acordou, já treinou, já fez café, já fez almoço". Né? Eu já fiz 3 treinos antes de vir pra cá Não, hoje. 3. é isso. Então, isso é inspirador. A É. gente está precisando de pessoas É. assim, que Isso. inspirem. Inspirem quando você está estudando, inspirem quando você lê um artigo científico que as pessoas têm que ter conhecimento, inspirem quando você acha que não, você não concorda com alguma coisa e dá a sua opinião, contrária àquilo que alguém falou, com Uhum. respeito e educação Claro. sempre. Sempre, Toda opinião tem que sempre. ter respeito à Não, e a educação, gente tem que ter entendeu? a mente aberta, porque, assim, vão surgindo novidades, a gente vai aprendendo coisa nova, a maturidade também, a idade vai mudando, a gente tá falando aqui de longevidade, mas temos fases na vida da gente, né. Eu não tô na mesma fase que eu estava quando eu comecei há 15 anos atrás no triatlon, a gente estava falando de treino agora, que eu dormia 5 horas por noite, estava bem. Meus 30 e poucos anos, eu ia treinar de 4 horas da manhã, ok, dormia 5 horas, estava tudo bem, para recuperação, para tudo. Hoje,
Mas não. Então hoje, nos dias que eu realmente pedalo, que eu tenho que acordar 3h30, 8h30 eu tô na cama. Desligo o celular, desligo tudo, pode todo mundo me ligar que eu não vou atender. 8h30, durmo no máximo 9 horas. Pra tentar dormir 6h30, 7, porque eu acordo 3h30. No dia que eu não pedalo, que é o dia que eu corro segunda, quarta e sexta, são 3 dias na semana, não, o despertador não toca. Eu acordo naturalmente, mas o meu naturalmente, no meu limite é 6 horas. Eu durmo 8 horas e meia de sono, porque eu preciso hoje, na minha idade, recuperar mais, dormir mais. Eu sei que hoje eu dou valor ao sono que eu não dava antigamente. Tô noutra fase E de vida. aí eu vou pegar o seu gancho e vou perguntar, doutor Jacques, Pergunte. o impacto do sono na longevidade, da qualidade do Muito sono, bem. Ativo precioso, né? o Demais. sono. Número Sono 1, é talvez, sono. né? Olha, sono é recuperação, É. sono é regeneração, o sono é faxina. Não adianta tomar suplemento pra Não, não dormir assim, eu acho assim, bem. se você quiser dormir naturalmente, assim, com coisas olha, eu sei que é difícil falar sobre isso, porque as pessoas às vezes não conseguem se libertar de alguns medicamentos, né? Seja ele um alprazolam, um clonazepam, uma trazodona, um zolpidem, cada um tem seu momento, tá? Todo sono é bem-vindo. É lógico, o sono natural é o melhor de todos. Se você quiser o sono natural com uma ashwagandha, com uma relora, com a melatonina, com uma L-tianina, E o simples entendeu? Com a magnésio melissa, com a também, magnésio, tudo né? bem, é Pra dar bem-vindo aquela também. É acalmada. lógico, todo mundo quer alcançar o sono natural, sem usar Isso. nenhum tipo. Agora, o sono é fundamental. A gente passa um terço da vida dormindo. Exato. Eu já passei 20 anos praticamente. Hum, Imagina, 20 Perfeito. hum, anos, que é um terço quase, a é, 60. é. Como isso é importante. Só que hoje, com tela de celular, tela de tablet, né? Televisão no quarto, né? E o que Tudo isso que está tem... acontecendo, as pessoas dormem menos, né, Juliana? Isso, E aí, isso. cada E o vez. sono não é só não é só reparação, né. A gente pensa que o sono tá pensando só no descanso, na reparação do dia seguinte, e até no apetite influencia, no humor do dia seguinte. Tudo. Pode ver, dormiu pouco, dormiu mal, vai acordar com fome no dia seguinte. Tudo, porque olha só, Desregula exatamente. Vai Aí pega o engordar, vai gancho, inflamar, isso, pega o gancho né? do Exato. engordar. Porque se Isso. você não dorme o suficiente, acorda cansada, e seu corpo não repôs energia que devia ter reposto durante o sono, você vai ter que repor energia de alguma maneira durante o dia. E qual a maneira mais fácil você repor energia? Comendo. Comendo. E É, qual a maneira mais fácil você repor energia comendo? Comendo carboidrato. sim. E qual é a maneira mais fácil você repor energia comendo carboidrato refinado? Açúcar. Ou seja, É a então olha, bola de olha o neve, ciclo só piora, vicioso que só você piora. consegue. Então você não consegue sair disso. Isso. Então, olha, hoje, na minha opinião, independente da especialidade médica, seja uma oftalmologia, tá? O que for, você tem que perguntar ao paciente sobre a qualidade de sono Eu dele. também acho. Isso aí. Isso faz parte do tratamento. Aham. Uma coisa assim que hoje está cada vez mais comum, parece que as pessoas estão com um botão assim, liga e desliga. Então é um Venvance, por exemplo, para acordar e um Zolpidem para dormir, né? Robôs. Robôs. O pessoal assim, eu preciso do remédio para acordar, senão eu não acordo, porque eu estou extremamente cansado e não consigo dormir, não consigo relaxar para dormir, vou no medicamento. Você tem visto isso na seu consultório? Eu falo para as pessoas, olha só, não estou tirando mérito de nada, tá? Hum, Tem gente que tem indicação de Zavenvance, sim, 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 Ritalina, sim. Zolpidem, cada um, né? Com seu medicamento, com seu médico e tudo mais. Mas olha só, quando eu passo alguma coisa para o paciente, seja mesmo natural, eu falo assim: qual é o seu compromisso que você tem em relação a esse produto que eu estou te prescrevendo? Você vai fazer a sua parte? O que que você faz antes de você dormir? Você olha só, você pega o celular, né? Você deixa o seu quarto confortável, né? Você tenta ler um livro, uma coisa que seja diferente do que você faz no seu dia a dia. Tenta mudar um pouco o seu foco, entendeu? Tenta respirar, que as pessoas não sabem respirar, não sabem respirar. As pessoas, se você notar, as pessoas travam a respiração. Isso aumenta a tua ansiedade, aumenta a tua angústia. Isso. Saber respirar é uma arte. Inclusive tem curso disso, Uhum. né? Então, isso é importante você levar esse compromisso à pessoa. Ela tem que fazer a parte dela. Não estou descartando o uso de nenhum medicamento, Sim. mas em algum momento você vai ter que deixar de usar, acredito eu, né? Até porque a psiquiatria avançou muito nos últimos anos. Você tem muito recurso farmacológico, muito. Uhum. Mas até que ponto isso pode trazer algum tipo de dano com uso contínuo? A gente não Isso. sabe, não tem ideia. Agora, aqui você está falando das pessoas que tomam medicamento acompanhados por médico, mas tem muitos que é o colega que prescreveu, o colega do trabalho, Isso. e a questão da automedicação, sabe? E isso aí realmente é um É, problema de. as pessoas querem a pílula mágica, né? A pílula Isso. mágica da sabedoria, a pílula É. mágica do sono, a pílula mágica
do tesão, a É. pílula mágica do conhecimento, a pílula mágica da energia. Não tem jeito. Ó, você, por mais É verdade. preparado que seu corpo esteja, você está dando um produto químico para ele. Isso. E agora com redes sociais, eu acho que piorou, Não, sabe? aí você Assunto tá. polêmico, Aí mas é. porque assim, a comparação, então assim, o que eu vejo na área física, por exemplo, de esporte, nasceu, a pessoa começou a correr hoje, eu não estou falando de corrida, coisa simples, começou a correr hoje, já é o super atleta amanhã e dando dicas e tudo mais, virou, não, eu fico inconformada com um negócio desse, porque É, assim, eu tô anos nisso, então eu vejo, não é assim, é step by step, você se inscreve pra corrida, começa a correr hoje, já escreve pra maratona. Não, né? ó, É tudo step by step. quando eu comecei o Instagram, acho que foi 2012, tá? Acho que foi no início do Instagram. Quanto tempo tem isso? Foi, isso Era mesmo. uma oportunidade das pessoas levarem informação Era só com foto estática, né, e texto. alto nível de aproveitamento, né? Então, assim, eu quero fornecer a você o melhor que eu posso te dar. Hoje, na minha opinião, é, você nunca vai ser igual a mim. Eu sou melhor que você. É, Eu sou incrível. É. Porque o que eu faço hoje, É. Rosinha está 10 anos tentando. Eu fiz em um mês. pois é. Entendeu? Então, 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 assim, mas você 15 tem que anos ser. fazendo Então, com assim, eu acho que consistência, você né, tem que ter pílula um mágica. senso crítico, um Total. julgamento muito rigoroso para você realmente prestar atenção, para não perder o seu tempo precioso Exatamente. escutando. Baboseira. É, Eu acho. Outra coisa, deixa eu perguntar, um assunto também que está bastante falado, que são agora, que foi o Ozempic, agora o Monjaro, né, terceira partida, que agora vai ter o próximo, né, que eu não sei nem é, falar o nome, que agora já vem chegando aí o outro, né, mais a, pronto, retatrutida. retatrutida, né, Retatrutida. que, veja bem, não sou médica, não sou da área, eu tenho só minha opinião do que eu vejo aí, que eu acho que para quem tem obesidade, que a gente sabe que é uma doença, tem que tratar e tal, e que precisa daquele empurrãozinho, que já tentou de várias coisas, até, às vezes, tem pessoas que já fizeram até bariátrica, né, que voltou a engordar e tal, então eu acho que para iniciar aquele pontapé, para você, não sei, mudar e começar a emagrecer e ter vontade, eu acho que só que só o remédio, você vai usar para sempre esse remédio e a gente não sabe as consequências no futuro ainda, né. Então, o que é que você diria para o paciente seu que está começando a tomar medicação ou precisa, ou uma pessoa que já chegou para você que está tomando e quer mudar o estilo de vida? Porque eu acho que o mais importante é mudar aqui. Ok, começar pelo remédio quem precisa. Mas se depois você for de mamando ou parando o remédio e não mudar sua cabeça, você vai engordar tudo de novo, né? Porque eu acho que tem que ser aqui. Você tem que gostar daquilo que você está vendo, das mudanças no seu corpo, no estilo de vida, de viver melhor, de tudo fluir melhor. Assim, agora eu vou diminuir meu remédio, tirar o remédio, enfim, não sou médica para dizer quando é que tem que tirar, né? Mas mudar meu estilo de vida. Né? O mindset, isso é bem complicado também, né? A pessoa quer ver pro resto da vida na caneta mágica e pronto. Olha só, existem pessoas que talvez tenham necessidade de usar a dose mínima por um tempo indeterminado, tá? Isso está sendo muito discutido na internet, em alto nível, com respeito à educação, por pessoas do mundo inteiro, né? No antigo Twitter, atual X, Uhum. você consegue ter acesso a todas essas informações, de pessoas como David Sinclair, que você falou, também Sim. está lá com a gente lá, entre outros também. Então, assim, tem pessoas que vão ter que usar a vida inteira, por uma característica metabólica, Uhum. tá? E até cultural. Outros não. Aí o que eu falo para esses pacientes que não vão usar a vida inteira? Que No dia você que você sabe que não parar o precisaria. medicamento, que você vai chegar no seu objetivo, quem você vai encontrar no fim? Aquela pessoa que começou ou uma pessoa Pessoa nova? nova. Se você se ressignificou, se você mudou seu comportamento, aprendeu com o medicamento a ter uma vida nova, daqui para frente você vai ter que colocar em prática aquilo que você aprendeu. Porque se você voltar a fazer o que você fazia antes, você vai criar uma dependência de um medicamento que você não tem necessidade. Tá entendendo? Então, isso é deixar bem claro. Não é só isso, não. Mesmo antes das canetinhas, quando você usava outros medicamentos para emagrecimento, que no mercado eram autorizados, hoje não são Uhum. mais. Uhum. Só ficou a sibutramina praticamente. Deixar bem claro para o paciente. Quem você vai encontrar no fim do processo? É o mesmo, é a mesma pessoa do início ou a pessoa que modificou, aprendeu com tudo que você passou? Porque não é fácil, jovem. É um processo de dor muito grande. É. Para quem está acostumado a comer muito, comer errado, dormir mal, não praticar exercício e mudar isso, como eu escuto no consultório, é um processo dolorido. Uhum. Então, com toda essa dor, você não aprendeu. E com tudo que você teve de ganho, né? É isso que E de Você vai colocar reconhecimento a das pessoas que te perder. amam, né? Sim. Porque tem um sempre que fala assim, pra que tanto? Besteira, tá É. exagerando, tal. As pessoas que te amam querem você bem, né? Que é outro ativo raro, as pessoas que te querem bem. É verdade. Você conquistou tudo isso e vai abrir mão disso para voltar a ser quem você era. Inclusive jogou dinheiro fora, né? Porque não é barato. Investimento. Não. É barato, é um produto caro. É. Então, tudo que envolveu, né? Aí eu falo para as pessoas, exatamente o que você falou, isso é importantíssimo, deixar bem claro. Porque senão fica aquela bengala, né? A bengala. Com a bengala você vai.
Mas é para usar bengala o resto da vida? Não é. Tá entendendo? Esse é um Isso. É porque as processo. pessoas escolhem, Isso. é que eu falei, claro que tem gente que precisa, né, que é indicado o uso e até para o resto da vida talvez, né, dose pequena, mínima, mas precisa entender que isso é só um pontapé, um ponto de E start, você É não uma tem né. que ser excelente melhor que ninguém, você tem que ferramenta, ser né. melhor que você. É. Você tem que Exato. se Isso, se superar. Não compare se com compare você. com a Rosinha, com outro Isso. super atleta, não. Compare-se com você. Você tem que se superar. Ser a melhor versão de si mesmo. Você tem que Sim. se encontrar nesse processo. Uhum. Inclusive, né, a melhor versão de si mesmo, porque a gente, como eu falei, a vida são ciclos diferentes. Então, assim, eu não vou me comparar, eu mesma não me comparo comigo dos meus 30 anos, dos meus 20 anos. Entenda, porque eu tô em outra fase. Até acho que eu tô na fase melhor, tá? Eu prefiro agora do que com meus 30 ou com meus 20. Mas que bom essa comparação, que o Pri tá me achando pior, né? Mas em fase diferente. Rosinha em fase diferente. Fase que eu não tinha filho, depois fase que eu tinha filho pequeno, depois fase que eu tenho filho adolescente já adulto, que não depende mais de mim, enfim, são fases diferentes e também fase na vida madura, da mulher madura, na menopausa, é tudo diferente. Então é você se comparar com você mesmo e estar sempre buscando ser o melhor Melhorando. naquele momento, É. Isso, né? isso. Um outro grande pilar que eu vejo para longevidade, né, é questão de músculo, né, Excelente pergunta. né, e Rosinha é um exemplo, você é um grande exemplo, né, e eu acho que nunca é tarde para começar. Às vezes a pessoa está: "Ah, estou com 70 anos, né, nunca pratiquei atividade física", nunca é tarde para começar, né, eu até sempre falo: "Faz atividade física", né, são os músculos que sustentam os nossos ossos, se projeta lá na frente, né, como é que você Exatamente. vai estar andando, como é que vai estar a sua autonomia, né, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Olha só como mudou a visão em relação aos músculos, né? É, Até pouco tempo atrás havia o preconceito da hipertrofia, porque isso. você imagina a pessoa como um fisiculturista, Sim. que é Uhum, um esporte, tá? uhum. Se faz, é um esporte. Hoje o músculo, tá? Faz parte da sua qualidade de vida, É né? uma Então, moeda de longevidade, exato. né. Então, os músculos, pra você ter uma ideia, o nível de interesse sobre o músculo aumentou tanto que descobriu-se um hormônio que só o músculo produz, que é a erisina. Olha que coisa interessante, eu não imaginava, eu não escutei, eu tenho quase 35 anos de profissão. Então, assim, olha o nível de interesse que as pessoas têm sobre músculo. E o que que o músculo faz para você? Como a gente está vivendo mais, né? Previsão que a pessoa de 100 anos já nasceu. Então, provavelmente essa nova geração, né, dos anos 2000 para cá, se conseguir levar uma vida como deveria levar, ou deve levar, talvez passe dos 100 anos com facilidade, a minha geração não tanto, mais difícil, chegar aos 90, 90 e pouco, mas os 100 já nasceu, tem mais interesse em viver com qualidade. E o músculo faz parte da qualidade de vida. Que músculo é autonomia e é independência. Sim. E talvez até dignidade, Total, porque você vai poder Sim. fazer tudo total. sozinha. Vai no Isso. banheiro, vai. Exatamente. Então, hoje, a musculação, que para mim é a mãe de todos os exercícios, Sim. desde um jogador, até brincadeira, de dominó, até um lutador de MMA, tá? Se é um caso mais extremo, de uma maneira, tá dizendo assim, uma brincadeira, mas o músculo é fundamental. Então, você tem que trabalhar a musculação desde cedo. E Além de quanto ser proteção antes, do osso também. tudo bem, porque quanto maior a sua massa muscular, maior a sua massa óssea, porque o osso cresce sob tracionamento, sob intensidade. Então, quanto maior a tua massa magra, mais você traciona, mais você torna aquela relação intensa, e ele é obrigado a se remodelar, porque você tem a osteólise, né? E tem a osteoblasto, que é o osteoclasto e o Eu osteoblasto, gosto, né? aham. Então, osteogênese e osteólise. Você tem a quebra É a e a formação. formação. E isso é mais intenso e é muito mais produtivo quando você tem uma massa magra compatível com a sua idade, altura, tá? E raça. Então, você imagina uma paciente que chega no seu consultório e você lá passa a suplementação para ela tal, e pergunta: "O que que você faz?" Ela diz: "Eu tô fazendo musculação." Você pergunta: "Você tá tomando creatina?" "Meu Deus, eu tô, mas creatina, né? Creatina quem toma é o filho dela ou é o neto dela?" Tô falando: "Minha mãe tem 71 anos, toma creatina porque eu mando ela tomar, aí ela toma, quando termina, eu compro pra ela, Obedece, não tome não, obedece, né. né?" E ela também comia muito pouco proteína, pouquíssima proteína. Eu digo: "Não, não, não pode, já faz pouca musculação, faz só pilates." Eu digo: "Vai tomar whey." Eu não Olha gosto. como a conversa mudou, tá vendo que Né, legal? né, vai tomar whey. O assunto agora é esse, Agora creatina, whey é whey. protein. É. Aí ela faz em forma tem várias dicas, quem quiser me segue para mais dicas. Mas assim, ela faz em forma de sorvete, de iogurte. Bota junto do iogurte dela, um iogurte grego, bota proteína, frutas vermelhas, só que ela bota na geladeira e come de sobremesa. Mas tá consumindo a proteína, e tá somando, porque ela come um frango desse tamanho que não adianta de nada. É pouca proteína para ela, né? Uma pessoa na menopausa, 71 anos, enfim. Então, eu imagino que pacientes que chegam nessa idade para você e você passa uma creatina, pergunta se está se suplementando, deve ser horrorizada a É, princípio, né? a minha experiência, tá?
só pegando o gancho de Juliana, que ela falou anteriormente, a questão da musculação, tá? Na minha opinião, depois de uma certa idade, é uma obrigação você Isso. fazer. Não dá para prescrever só medicação, falar sobre alimentação, falar sobre sono, falar sobre hidratação, espiritualidade. Tem que ter musculação. É outro Isso. pilar fundamental. E Isso. cada vez mais. Tem mais educadores físicos preparados para a terceira idade, Uhum. academias preparadas para receber esse tipo de pessoas. Isso. Quer dizer, há um ambiente muito mais interessante do que havia no passado, tá? Uhum. E a até pessoa tem que porque sentir à isso que eu vontade. ia dizer. Até porque minha mãe, antes de É. falecer, até 93 anos, fazia musculação 3 vezes na Que semana. coisa linda. Uma coisa Entendeu? É. Então, assim, isso já era uma referência dentro da Santé, na academia que ela Uhum. frequentava naquela época. Uhum. Então, assim, é importante frisar. É. E aí, sem o preconceito, explicando o porquê em relação à massa óssea, à E proteção cardiovascular, outro entendeu? porquê, eu acho também muito importante, é a prevenção de doenças Também, neurodegenerativas, que está exato. ligado também a músculo, né? Exatamente. Se você perguntar a qualquer ortopedista essas lesões, osteoartrite, lesão degenerativa de cápsula, de ligamento, de tendão, ele vai dizer, porque faltou músculo. Se você tivesse um pouco mais de músculo, você teria mais condições de ter tido como eu vou dizer, um reparo, ou evitar a lesão que você teve, entendeu? E as pessoas, olha, e não tem tempo para começar. É. Eu já vi paciente com paralisia cerebral fazendo musculação. Olha que dificuldade, porque ele não consegue coordenar os movimentos, né? Quando você imaginava que ia ter um paciente com síndrome de Down fazendo musculação, como hoje você vê com frequência, Uhum. né? Alguns até sós, sem acompanhamento de ninguém. Olha só que interessante, É. com total conhecimento e sabendo a importância de fazer, né? Mas você acha também que pós-pandemia, vocês dois que são na área de saúde, pós-pandemia também mudou muita coisa, né? Primeiro que as academias nos prédios, quem não tinha academia no prédio, colocou academia no prédio, ou então melhorou as academias que no prédio, porque as academias ficaram fechadas por um tempo, né? Só podia no prédio, no meu prédio, por exemplo, eram 3 pessoas ou 4 por vez, por hora. Então eu marcava, eu ligava, amanhã eu vou descer de 8 horas, marcava antes. E se eu ligasse, já tem 4 pessoas. Aí eu tinha que esperar um horário seguinte, porque, e máscara, né? Na época da pandemia, mas ficou aberta, então as outras ficaram fechadas. Então, quando retomou, as atividades retomaram, as academias reabriram, também já tinha essas de prédio. Então, hoje eu vejo a frequência da minha academia do meu prédio, eu faço no meu prédio. É enorme. A academia mudou, reformou, tá super legal. Abriram muito mais academias em Recife, e academias agora premium também, tem muita academia É. legal que abriu, e tudo lotada. E eu não digo só na capital, não, tá? Porque quando eu vou assim, pra casa de praia, Maragogi, não sei o quê, que eu não posso deixar de treinar, e eu preciso fazer, tá chovendo, a pista é ruim, eu vou pra academia em Maragogi, dirijo 20 minutos, mas eu faço uma academia lá local e faço, já sou conhecida da academia de lá de Maragogi. É. E estão cada vez estruturando mais, né? Eu acho que Mudou, assim, né? eu acho que você ter academia em prédio é uma oportunidade de você não deixar de fazer, porque às vezes você não tem tempo. Mas eu acho tão importante a socialização. Ai, É. e outra coisa, E Eu acho tão principalmente, importante assim, você conhecer pessoas novas, e eu acho que é outro entendeu? pilar, né? De Eu assim, eu, longevidade, a eu, eu, questão da eu só ia perguntar, porque o socialização. Blue Zones, vocês viram É. até é, o que a gente falou do documentário, na verdade, cada um ali, cada região daquela tem alimentação diferente. Que tem uns que Você tá comem no muito Japão, você tá carboidrato, na outro come carboidrato Itália. nenhum, outro. É. Mas o pilar, o que foi O ponto em o ponto em comum. comum, você viu, né? Em todas Vê. aquelas regiões era a socialização. Todos os idosos ou ficavam catando ervilhazinha, nanã, ou lá de fora costurando, ou fazendo palha, não sei o quê. Mas Era sempre com atividades sociais em sempre O uma maior atividade trabalho social. científico conjunto. do mundo, que começou nos anos 30, terminou agora há pouco tempo, de Harvard, na faculdade. E exatamente foi isso. O que levou as pessoas a viverem mais e melhor Comunidade. foi a socialização. Não foi assim, comendo só carboidrato, comendo só proteína, fazendo exercício do dia, dormindo num lugar pacífico, não. Era a socialização. Era ter família, era ter amigos, era estar realizado no trabalho. Olha que coisa interessante. Uhum. Então, depois de 70, 80 anos de acompanhamento, né, os que sobraram, coitado, com esse tempo todo, não deve ser fácil você achar participante para um trabalho Para um desse estudo tipo, né? desse, E alguém é. também lidar tanto tempo com esses dados, com essa informação, Sim. foi a socialização. Mas só voltando àquele assunto, você falou da creatina. Sim. A creatina foi reabilitada, né? Há um tempo atrás ninguém olhava para a creatina, que besteira, creatina, até porque carne vermelha tem creatina. Então, quem Sim. come carne vermelha tem creatina, não precisa É. comer creatina e tal. Uhum. E o whey protein, né? O whey protein é um suplemento alimentar, Sim. que fora do Brasil é vendido em supermercado. As pessoas que não conseguem comer proteína suficiente usam o whey protein para suplementar. Isso. Não é nada a ver com bomba, nada disso não. É um alimento. Agora já vem no 1.000 supermercado litros de aqui, leite né? faz 1 quilo de whey. Então, assim, é um É. alimento nutritivo. E a creatina vem
da carne vermelha. E aí você fala, mas agora também está se passando HMB para os pacientes mais velhos, Sim. né? Que é metabólito ativo da leucina Isso, e da tal. leucina. Também é interessante você usar o Pepti Strong também, que veio para Strong. recuperação, fadiga e Juliana, ela performance e me tal. suplementa com Pepsi Então, tudo, Strong. exatamente, tudo isso inclusive, acho que alguns pacientes que usam o Monjaro, o Ozempic, Tem que o tomar Pepsi Wegovy, Strong, né? Precisa, o ideal né? Pepti Strong, HMB, creatina, Isso. whey protein, porque É tem isso. uma deficiência na alimentação e É. talvez quer fazer exercício, fica com dificuldade, porque o remédio causa um pouquinho de fadiga realmente. Então, assim, isso tudo mudou completamente, né? Só que a nossa função é tirar esse preconceito de usar esse tipo de produto, né? Como uma coisa que ajuda você a ter uma vida com mais qualidade, até porque hoje você tem produtos de altíssima qualidade, Sim. com Sim. selos de controle, não é Sim. como no passado, né? No Sim. passado você só tinha albumina. É. Praticamente, quando eu conheci a musculação nos anos Verdade. 80, só tinha É. albumina, era uma coisa horrorosa, era um pó branco, É. num plástico transparente, que tinha um rótulo desse tamanho, não sabia nem o que que era, né? Sim. E as pessoas ficavam com cólica, passavam mal, era o que tinha, mas era bomba na época. Hoje você tem muita coisa no mercado, né? Avançou muito essa questão da farmacologia Tem muita coisa aplicada clean à label questão também de agora, né? performance. Tem. Agora tem que explicar ao paciente, né? Isso. E tem que trazer. Às vezes eu trago a família, né? Quando é um paciente mais velho, É olha, traga um neto, traga uma filha, um Importantíssimo. filho que eu quero conversar. Que às vezes a pessoa mais velha não entende muito quando você diz tudo. Ah, mas ele falou tanta coisa que eu não lembro. Não, mamãe, vovó, eu vou comprar o vovô tal, e tá fazendo, né? Mas olha, sozinha, me surpreende que hoje meus pacientes mais velhos, que eu tenho uma grande quantidade de pacientes idosos também, a maioria já tem esse hábito de fazer musculação. Ou na academia, que é mais difícil por causa da locomoção, ou no próprio prédio. Então, assim, eu fico muito feliz com isso, Que que bom. me poupa um trabalho para explicar uma coisa que é importante, Uhum. e você nota que a pessoa fica motivada a comprar uma roupa de ginástica, né? Não, e faz uma amizade ali, Exatamente, socializa né? Só e... falta abrir um Instagram. Mas eu tô vendo, tem vários Instagrams de gente assim, Aí, tá vendo? mais Que velha, legal. assim, Não, 80 olha anos e que tal. exemplo legal. É. Assim, pô, vovó sarada, né? É. Eu tenho um paciente que um cara que tem 65 anos, ele é bem forte, né? Aí diz que os netos não param de ficar apertando o bíceps dele, né? Ele ama, né? Os netinhos chegam lá, "Pô, vovô, deixa eu apertar seu bíceps", fica apertando o bíceps do vovô, que ele é bem forte, né? E ele fica, eu adoro isso, doutor Jacques, ele fica me apertando, vendo meus músculos, né? 65 anos, é bem forte ele. Ó. Eu que tenho metade dele, adoro quando eu Ó. fico brincando com o Felipe, porque semana passada eu tenho que ficar bem um treino de braço. Felipe, meu filho, né, tem 17 anos. Eu, Felipe, vem cá. Aí eu entra no mundo dele. Aí fica eu e ele no espelho. Tava fazendo as poses, movimento do braço. Tá o músculo, mãe, mas é porque seu músculo é que define, o dele tá maior, só que ele não tem tanta definição ainda. E a gente fica trocando coisa de homem, menino, né? Coisa de homem, mas eu tô ali com ele, Mas porque eu entro no legal, mundo pô. dele. Então a gente fica trocando, falando de músculo, de musculação, ele tá super empolgado com Imagina, alguém isso. fala assim, tua mãe é Rosinha, tua mãe, hein? Imaginou? Todos os amigos me seguem. Nossa, não é legal? Os Eu amigos acho muito todos bacana, é me uma seguem. referência, até em qualquer área que você É. faça, tá? Não é só no É. esporte, não. É. Na cultura, no trabalho, né? Até no vídeo que Isso. você coloca uma informação. É tão bacana isso, né? Eu acho que esse é o lado bom da rede social. É. O outro lado, minha É. jovem, esqueça que eu também não tenho A paciência vida mais, não. perfeita de Instagram, né, Não, minha também. filha, não existe isso, não. Essa coisa, não. Isso aí, esse mundo não É existe. vida Não, real. vida real é outra. Isso. A vida é nua, crua, dura e não é Isso. justa. É E verdade. você nota que seus pacientes, os novos, essas pessoas, gente nova chegando para você, ou os que já estão há muito tempo, mas tá mudando um pouquinho o pensamento de curiosidade de te perguntar sobre outras coisas que estão surgindo, ou gente idosa, por exemplo, a gente falando de longevidade, né? Porque antigamente, por exemplo, minha mãe não lia, não sei sua mãe. Rótulo, tá nem aí, aquela coisa, comprar qualquer coisa, poderia ser um óleo vegetal, uma margarina. Não vamos entrar em polêmicas de alimentação, não, porque senão eu vou dizer que tudo não presta. Para mim, margarina é lixo, óleo é lixo, mas enfim, né? Mas aí eu saio cortando as coisas na casa dela, né? Isso que não presta, joga fora. Isso não sei o quê. E hoje em dia ela tá mudando já, me ouvindo mais. Como eu falei, a questão do whey, da creatina, mas da própria alimentação também. Ler mais rótulo, entender que aquilo ali não é legal para ela, sabe? Então, tá ficando mais flexível, porque geralmente a pessoa mais idosa, não tô falando que ela seja velha, a pessoa idosa ou ficando mais idosa, ela é mais resistente, né, para algumas Consumir a vida mudanças. toda isso, É. né? E de repente Na não vida, não, posso tô viva até mais. hoje, tô comendo e vou continuar. Poxa. Acho que, de uma certa forma, as pessoas já têm uma noção daquilo que não faz bem, né? Que tanto se fala, tanto se discute, né? E aí vai um neto, vai um Aí você filho, vai tudo mais. consegue. É mais fácil, assim, óleo vegetal, né? Essa questão da margarina, Sim. óleo de girassol, óleo de canola, óleo de soja e tal, já se fala mais. Na minha época de jovem, margarina era muito melhor do que manteiga. Já se mudou essa visão. Né? Já se mudou, então, o ovo já foi um vilão, hoje o Sim. ovo é um herói. O café já foi um vilão, hoje o café é um herói. Que essas coisas vão mudando. Agora, você tem que explicar para a pessoa, explicar com clareza, para que ela entenda,
para que não seja uma coisa imposta. Se você não fizer isso, você vai ter isso. Não é assim, não. Você Não vai é mudar. Por terrorismo, exemplo, né? doutor Jacques, eu adoro comer pão todo dia. Continue com o seu pãozinho. Uhum. Meus pacientes, por exemplo, mais obesos, eu tenho pacientes muito pesados, que comem muito mal. Aí fala assim, doutor Jacques, a partir do momento que você prescreveu essa medicação para mim, eu tenho que mudar minha alimentação. Eu falei assim, agora não tem como você fazer isso ao mesmo tempo. Se eu pedir para você mudar radicalmente o que você está comendo, você vai ficar triste e vai E ficar vai desanimado suspender o e vai abandonar o tratamento. tratamento, porque vai aumentar a dor que você vai passar por esse Isso. processo. Então, calma, É aquela história, você faça uma toma 2 transição. Coca-Cola normal, muda pra Eu 1, falei, depois fica 1 semana pra exatamente, meia, faça uma né? Tem transição. estratégias até mude a ordem Isso, também do que encaminha para você nutricionista, come, pede né? para o nutricionista passar um cardápio, que ele possa se adaptar, com uma transição lenta e gradual, para um processo que ele entenda como é melhor para ele. Porque, como eu falei anteriormente no início do nosso bate-papo, radicalismo não funciona, Não, você eu não acho que sustenta. Não você equilíbrio para nem sair tudo. correndo igual um louco, nem pedalar igual um louco, e nem estudar igual um louco, e nem trabalhar igual um louco. Não adianta, tem que fazer as coisas com equilíbrio. É E a isso. palavra-chave, na verdade, né, aproveitando o gancho, é equilíbrio. É Equilíbrio. E até verdade. nisso, um super obeso de 170 quilos, que eu tenho paciente de 170 quilos, que come 3 pães no lanche, por exemplo, eu não posso dizer para ele parar de comer os 3 pães. Como você falou, coma um e meio, tá entendendo? Vai devagar, tentando diminuir a Uhum. quantidade do que você Uhum. come. Depois você pensa em qualidade, porque é muita coisa ao mesmo É. tempo, a pessoa não consegue. Mas sabe? Então tem que ter esse feeling, tem que ter esse cuidado. E aí faz o quê? Você está próximo do paciente. Acho que a medicina de hoje, na minha opinião, tá? Minha opinião, exige que você esteja mais próximo das pessoas. Você tem que ter essa disponibilidade, pessoal. Um tratamento Essa mais atenção, humanizado, exatamente. isso. Mas eu atendo 50 pessoas por dia. Você decidiu atender 50 pessoas por E dia. como é que quanto tempo de consulta? 10 Mas aí minutos? eu vou entrar também no mérito É. disso, Rosinha, mas tem gente que Uhum. faz isso, eu respeito. Uhum. Mas se você não tem necessidade de atender 50, pode atender menos, tem um pouco mais de atenção. Todos os meus pacientes têm meu celular, todos. Mas você tá maluco, cara, todo mundo tem seu celular, você vai ser incomodado 24 horas por dia. Não é. Não é, pelo contrário. Acho que isso dá mais segurança para o paciente para não entrar em contato comigo por qualquer assunto. Exatamente isso que eu ia te falar. Isso dá uma segurança enorme para o paciente, Exato. né? Poxa, ele me deu o celular dele, eu vou fazer de tudo para não incomodar, Pra não mas eu sei que quando eu incomodar. precisar, o senhor precisar, eu tenho. E ele vai me Mas o senhor só faz atender. medicina particular, e a medicina particular é fácil. Foi uma decisão minha fazer medicina particular e não Uhum. atender convênio. Se o cara Uhum. atende convênio, a decisão é dele. Tá Uhum. certo? Cada um no seu momento. Mas a medicina particular me dá o direito de fazer o que eu quiser em relação a isso. Todos os meus pacientes têm. Entendeu? E eu acho que também quem lhe procura, além de saber qual a sua linha, busca também, eu acho que todo paciente, além de buscar um médico, tá ali expondo sua vida, quer, acho que até ouvir conselhos e vira até um psicólogo às vezes o médico, porque acho que tá o quê? 1 hora de consulta ali, a gente vai vendo a vida da pessoa ali, avaliando como é que tá a saúde, e tem essa troca, né? Sente essa confiança, acho que é muito importante isso, E tem que né? estar interessado. Você tem que se mostrar interessado para É, ser interessante. É uma frase até. Isso. É. Mas é interessado na para não pessoa, ser tá mais um, entendendo? né? Você é diferente, É. você é um paciente E às vezes diferente. você atende, atende uma pessoa mais simples, que você às vezes quer ajudar de alguma forma, tá entendendo? Tem meu celular também. Tem meu celular também. Sim. Não é porque. Tá Sim, entendendo? sim, sim, Não estou sim. Claro. estratificando por questão de Sim, custo sim. de Aham. investimento. É o meu lado. Eu sou assim. Eu sou assim. Né? Fabiana sabe. Em alguns momentos, em algumas viagens, em locais super difíceis de acesso, meu celular tocava. Na hora da foto, aquela foto magna, eu parava, peraí. Tocou o WhatsApp. Eu vou ver o que que é. Pode ser uma coisa insignificante, assim, simples, mas eu resolvo. Tá entendendo? Esse é um compromisso que eu criei. Uhum. Acho até que isso, para mim, me dá uma confiança maior no meu trabalho, porque cria um vínculo com o paciente muito interessante, entendeu? Muito interessante. Aí, às vezes, mandam para mim exame sábado à noite, assim, ela fala assim, aí a pessoa, deve estar testando ele para ver se ele vai responder. O que que eu custa eu parar 5 minutos, olhar o exame do paciente e dizer, olha, amigo, tá tudo ótimo, parabéns, daqui a 30 dias a gente repete. Olha como ele já passa. Nossa, o doutor me Já respondeu. fiquei Porque, tranquilo também no fim de semana, exato. né? Exato. Não Tudo bem que gerou se você atende muito ansiedade. convênio é mais difícil e tal, mas é cada um com a sua escolha, pessoal. Uhum. Mas essa medicina de hoje é como eu acho que a gente da área de saúde tem que ter mais, tem que estar mais próximo da pessoa. A rede social, essas coisas todas, distanciou muito É isso. entendeu? Esse distanciamento cria dificuldade em relação ao Barreira, tratamento, né? é barreira. É. Né? É. Doutor Jacques, a gente falou aqui, acho que eu queria abordar um pouco mais forte, assim, o tema açúcar. A gente sabe que o açúcar é um dos grandes vilões, né, da longevidade. E a gente hoje tem a grande ferramenta dessas canetas emagrecedoras, que nas mãos corretas, né, quando indicadas, acompanhadas por um médico, eh,
podem aí fazer realmente grandes revoluções na saúde. Fala um pouquinho da relação do açúcar, envelhecimento pra gente. A questão do açúcar é uma questão que você tem que saber dosar a quantidade que você consome, né? Ele é um alimento como qualquer outro, se tiver, lógico, um carboidrato complexo, melhor que um carboidrato simples, um açúcar natural, melhor que um açúcar refinado, tem essa diferenciação. Nada contra o uso de açúcar, desde que você não exagere. Agora, tem uma relação direta com o uso abusivo do açúcar e uma série de doenças crônicas degenerativas. Isso a medicina já está bem clara em relação a isso. Então, todo médico tem a obrigação também de tentar orientar o seu paciente para tentar controlar o consumo, não é evitar consumir. Você não consegue zerar o carboidrato. Mesmo numa dieta cetogênica, não consegue zerar o carboidrato. Mas tem que orientar. E essas canetinhas vieram para equilibrar melhor essa relação, né? O Ozempic, a semaglutida, desde a época do Victoza, Uhum. liraglutida, né? E agora com a tirzepatide e a retatrutida que virá, e as outras que virão substituindo, né? Fazem você ter uma relação melhor dessa questão metabólica, célula-açúcar. Então vieram para ficar. E se você tem uma relação de um maior índice de diabetes tipo 2, né? E talvez algumas doenças degenerativas não ocasionadas, mas amplificadas pelo consumo excessivo de açúcar, Açúcar. a presença dessas canetas pode melhorar muito essa relação, né? Isso está sendo estudado atualmente, né? A profundidade da atuação dessas canetas em relação a doses mínimas por um tempo indeterminado, para controlar, por exemplo, uma doença como Alzheimer, ou para ajudar o tratamento da doença de Alzheimer, que não tem um tratamento específico ainda estabelecido. As lesões das células amiloide e proteína tal, talvez você consiga controlar a piora dessas proteínas em relação ao uso das canetas, quer dizer, você consegue controlar melhor. Está sendo estudado, tá? E muita coisa vai acontecer ainda em relação Então, a isso. o uso das canetas não seria apenas para o controle do Para para emagrecimento, emagrecimento, seria Emagrecimento. para seria para controlar melhor essa relação do açúcar interessante, com a célula, Que está legal. né? relacionado à E o longevidade, envelhecimento né? tem uma piora dessa relação, sem dúvida Aham. nenhuma você tem uma piora dessa relação. Uhum. Então, as canetas vieram, está se estudando a atuação delas, não na evitar envelhecer, mas envelhecer com mais qualidade. Uhum. Então, tratamento coadjuvante há tratamento de outros medicamentos que são necessários para algumas doenças típicas do envelhecimento, né? Então, não estou descartando nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de atuação de outra especialidade na área de saúde. Mas é importante frisar que essas canetas vieram para ficar. Esses componentes, agonista GLP-1, agonista GIP, agonista glucagon, que virá agora com a retratutide, vieram para ficar e vão, na minha opinião, talvez ter um impacto tão importante, né, quanto teve a descoberta do antibiótico nos anos 40 por Alexandre Fleming, né, em relação ao tratamento coadjuvante de algumas doenças crônico-degenerativas que são típicas do envelhecimento humano. Acho que isso vai acontecer, né? Não sei quanto tempo vai levar, mas tem muita coisa acontecendo, muito estudo As canetas e, são peptídeos, né, e os peptídeos agora também estão em alta, né, é. se fala muito A em peptídeo já é, peptídeos, olha, né. Já as se usa canetas há são tempo, peptídeos, a né? insulina é A insulina é peptídeo, peptídeo, né. o Peptistrong também deixa de ser um Um peptídeo derivado da peptídeo. fava. Isso. Assim, o peptídeo é uma coisa que talvez no futuro você tenha um pouco mais de interesse sobre isso, do ponto de vista pela ciência, que são fragmentos de proteína, né? Que a princípio você não conseguiria absorver na forma melhor, então você usaria o peptídeo para tentar substituir essa dificuldade que você tem em absorver. Mas não tem teste em humanos, não tem nenhum grande laboratório produzindo, não é? Não se sabe a dosagem, não se sabe o tempo de uso, não sabe nada. Então tudo agora está na base do empirismo e Uhum. com o efeito de blogueiros, de digital influencers, falando que modificaram a vida completamente com o uso de peptídeo, cada um tem sua história para contar, né? Hum. Agora, eu acho que como não tem nenhuma experiência em humanos e não tem nenhum grande laboratório, não tem nenhum órgão científico tentando, nem tem interessado em estudar isso agora, eu acho que as pessoas não deveriam usar, entendeu? Entendi. E para a gente fazer aqui um fechamento, fala aí para nossa audiência os 5 pilares da longevidade, né, do envelhecimento, da longevidade, na sua opinião, na sua prática clínica. Sempre entender que, eu sempre falo nas minhas consultas, tá? Os 3 pilares, assim, de conversa é envelhecer com dignidade, Uhum. independência e autonomia. Sim. Então, isso não tem como abrir mão, tá? Então, você tem que se hidratar bem? Tem. Quanto é que você vai se hidratar? 30 ml por quilo? Não sei, né? A princípio, a gente sempre comentou dentro da medicina que a melhor forma de você ver a tua hidratação é a cor da sua urina. Uhum. Então, se Uhum. a sua urina está amarela clarinha, significa que você está bem hidratado. Nem está muito clara, nem está muito escura. Alimentação saudável, todo mundo já sabe, né? E alimentação saudável tem um roteiro para isso, não é invenção, né? Exercício físico, da melhor forma que você puder fazer. Não se cobre tanto, não se exija tanto, porque a vida é muito intensa, a gente tem que ter
esse entendimento, tá? Esse grau de entendimento, né? O sono, que é um ativo precioso, que nós comentamos anteriormente, né? Tentar melhor dormir. Mas não é nem dormir muito, é dormir com Com qualidade, qualidade. pessoal, Uhum. tá? Não é, eu tenho que dormir 8 horas, não sei. Toma o tempo que for necessário para você acordar bem disposto, né? E espiritualidade. Crença, fé. Eu criei um grupo, inclusive no Instagram, chamado Fé e Saúde, que quase todo dia eu Qual que coloco uma é o mensagem. Fé e tem Saúde, é um canal. arroba Não, Fé e não, é Saúde? Fé e Saúde. Dentro do Instagram Dentro do seu tem um Instagram. canalzinho chamado Fé e Saúde. Ah, Eu tá. criei esse grupo para quase todo dia mandar alguma mensagem de motivação, uma mensagem positiva, que acho que faz falta no dia a dia da gente, né? Uhum. Tá tanta coisa Muito, ruim é. acontecendo, né? Isso é muito importante. E outra coisa, eu sempre falo do meu trabalho, eu não estou interessado em pensar o tempo todo se você vai viver muito. Não é dar mais Anos da anos a sua ver a vida, vida, é dar mais vida aos os seus seus anos. anos. Ah. E morrer jovem o mais Qualidade. tarde possível. Uhum. É E eu isso. acho que esses pilares que você falou, também estava pensando aqui numa coisa. Quando você está todo mundo vai envelhecer, né? Quando a gente está envelhecendo, né, com essa qualidade de vida, você tem e continua com vontade de viver. Se você envelhece sem qualidade de vida, você não tem vontade de viver. Concorda? Ó, ficar velho é uma oportunidade. Sentir-se velho, não. É verdade. Isso. É. Eu sei que eu vou envelhecer, espero envelhecer bem, mas o mais próximo possível do que eu estou hoje, né? Porque eu já sei, conheço o outro lado. Sei como é difícil envelhecer Uhum. sem dignidade, sem Sim. autonomia e Uhum. sem independência, Uhum. né? Então eu tenho que prezar por isso. E eu não meço esforços para isso. E quanto mais tempo passa, maior o meu compromisso. Porque está mais difícil. É Tudo está verdade. mais difícil, jovem. É Tudo. verdade. Tem que entender isso. É verdade. Então, quanto é mais jovem, é mais fácil. Você fica um pouquinho mais relapso, um pouquinho mais. Mas agora na minha fase não dá. É. Eu tenho um Não tenho compromisso comigo. escolha, isso. Até porque eu não quero dar trabalho pro meu amigo lá em cima. Ele já tem muita coisa para É. fazer, pô. Mas vamos aproveitar aqui para lhe dar uma lembrancinha aqui da gente. Então, o Espaço Farma, que também é Opa, apoiador do nosso podcast, opa, faz toda a suplementação aqui da gente. E aqui que é uma bacana. caneca igual essa aqui que você tomou hoje, Olha, muito para você atender obrigado. seus pacientes no consultório com a Oh, canequinha que do honra. Muito obrigado, Coronelcast. que honra. Muito obrigado. Né? Então, doutor Jacques, se você olhasse para aquela câmera lá, e primeiro também fala para a gente aqui o seu livro, onde é que quem É. não tem ainda, onde é que pode adquirir, Ah, sim. né? E também fala pra gente aí, para aquela câmera, qual o seu Instagram, para quem ainda não lhe segue, lhe seguir, né? E se você quer dar algum recado aí para nossa audiência. Pois é, Fala o ali, olha para livro, aquela câmera lá. o livro tem na Amazon, quem tiver interesse, né? O livro na Amazon. Quem sabe daqui a algum tempo eu consigo fazer uma segunda edição, que não é fácil, mas eu vou tentar, né? E é só assim, é uma demonstração da minha mudança, é uma mini autobiografia também, quem tiver interesse, algumas dicas de saúde, bem simples. É um livro colorido, né? Com páginas, com letras coloridas, né? E grande, né? Para não ficar uma coisa muito cansativa, né? Acho que ficou do jeito que eu queria, né? E minhas redes sociais, @Dr. Weissman, né? DrWaisman. E tem na Clínica Weissman também, que é @Clínica Weissman, que é o mesmo sobrenome que eu tenho. E o recado é, como falei anteriormente, cuide-se, ame-se, respeite-se, queira-se bem, não é? E pratique a bondade. Isso é importantíssimo. Seja uma pessoa do bem, porque, olha, vale muito a pena. E a vida só vale a pena se você viver dessa forma. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Então é isso, pessoal. Encerramos mais um episódio do Cronocast. E não deixa de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Spotify e no YouTube. Muito importante também você se inscrever no YouTube para que esse podcast possa atingir mais pessoas. Compartilha também, manda esse episódio para seu amigo, para sua amiga, para alguém da sua família, alguém que você quer bem, né? Claro. E a gente espera você no próximo episódio. Obrigada.